A Bíblia nos diz que a todos quantos receberam a Jesus Cristo, foi concedido, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos porque nós recebemos a Jesus. Então, que essa declaração de que você é filho sempre seja reafirmado pelo Espírito de Deus no teu coração, através da palavra. A palavra testifica isto. Então creia, você é filho. Livro do Gênesis, capítulo 3, eu vou ler o capítulo inteiro. Está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Os irmãos podem se assentar.
Na teologia bíblica, nós estudamos 3 matrizes. Quais são elas? A criação, a queda e a redenção. Em resumo, estes 3 são o tripé ou os pilares da teologia bíblica. A criação, a queda e a redenção. Sobre a criação nós já ouvimos semana passada. Hoje estaremos falando sobre a queda e citando um pouco sobre a redenção, porque provavelmente alguém, ou através de uma live, ou numa outra oportunidade, estará falando sobre a redenção especificamente. Então hoje estaremos falando sobre a queda. O homem foi criado perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado a fim de glorificar o nome de nosso Senhor. Mas, no Éden, mesmo compartilhando de todas as maravilhas, mesmo tendo tudo a seu dispor e podendo usufruir de tudo quanto o Senhor Deus concedera ao homem, o homem pecou. Numa única ordem no qual Deus havia dado para que uma única árvore não fosse comida, nesta mesma o homem veio a errar. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual Deus ordenara, em Gênesis no capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi dado um juízo ou uma penalidade a esta restrição, caso eles comessem deste fruto. E a restrição, ou a proibição, ou a penalidade era que o homem haveria de morrer. E é bem verdade que hoje, sem Cristo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. É claro que o versículo não começa assim, o versículo começa: e vos vivificou, o que significa que há uma esperança, o que significa que Deus, mesmo o homem desobedecendo e pecando, proveu uma redenção e um resgate para a raça humana, para o ser humano. E a todos os que creem, aleluias, nesta redenção, através do seu Filho Jesus Cristo, terão a vida eterna, ou seja, já estamos resgatados, lavados, remidos, já somos filhos, e a sua completude se dará por ocasião da sua vinda, no qual todos nós seremos transformados à sua semelhança. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. É uma promessa de Deus para aqueles que creem. Repito, nós cremos. Você crê? Amém, igreja? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O pecado entrou e o pecado deturpou a imagem do ser humano. Esta imagem bela, recebida e soprado pelo próprio Deus, a vida de Deus no homem. Houve um abalo em todas as esferas, principalmente relacional no que diz respeito de Deus para com o homem, do homem para com Deus, relacional do homem para com o homem ou o seu próximo e semelhante, relacional, por quê? Porque consigo mesmo o homem passou a ter uma guerra, ou ser uma guerra civil ambulante. Todos nós somos uma guerra civil ambulante. Por quê? Porque intrapessoal, dentro de nós,
há sempre uma batalha por causa do pecado. Mas a imagem de Deus foi resgatada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é filho, você já foi feito e resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Logo, não aceite a acusação do inimigo e nem ponha em dúvida a palavra de nosso Deus. Você é filho, você é amado do Senhor e você foi resgatado para viver uma nova vida em Jesus Cristo, não por seus méritos, não porque você pode alcançar ou fazer com suas próprias forças, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele realizou na cruz, dando-nos o direito de sermos chamados seus filhos. É através de Jesus Cristo. Para nós falarmos sobre o pecado, há um estudo teológico, a hamartiologia, conhecido aí na teologia, como a palavra hamartia é errar o alvo. Mas para nós entendermos o que é pecado, nós temos que entender o que não é pecado. O que não é pecado? O pecado não é uma mera ilusão. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo, parte da psicologia moderna, a nova era, eles creem que o pecado é uma mera ilusão e que se pode vencer o pecado através da percepção correta. Só se pode vencer o pecado se você tiver uma percepção correta. Irmãos, toda a estrutura do homem foi abalado pelo pecado, inclusive a sua percepção. Tudo foi. Para outros, por exemplo, na teologia da libertação, combinado com teorias econômicas, até isso inclui, de Karl Marx, diz que o pecado é o poder de determinado grupo imposto sobre outro. Ainda assim, para os dualistas, há uma luta travada entre o bem e o mal, ou seja, equilibra as coisas entre o bem e o mal. Trata a Deus na mesma equiparação do mal, neste caso, do próprio Satanás. Ei, nosso Deus é infinitamente superior. Aleluias. O pensamento popular e o sistema moralista creem, por exemplo, que não existe natureza pecaminosa. Não existe essa inclinação para o mal. Esta inclinação que nós recebemos de Adão, por exemplo, ela é tida e conhecida como o pecado original. Se você não sabe, o pecado original é aquilo que nós herdamos de Adão. Nós lemos agora pela manhã: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E este pecado passou a toda a raça humana. Por isso que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Isto é o pecado original. Estamos separados de Deus. O pensamento popular e moralistas, eles creem que não há natureza pecaminosa. Para este, a salvação é comportar-se melhor e praticar o bem. Por mais que nós pratiquemos e nos comportemos, irmãos, nós não podemos, aleluia, angariar a salvação. Nós não podemos, de forma nenhuma, sermos salvos pelo nosso comportamento meramente. O comportamento deve ser consequência daquilo que eu já recebi em Jesus Cristo. Eu me comporto bem, não para ganhar. Eu me comporto bem porque eu já fui ganho e salvo por Ele. Eu me comporto bem não para alcançar. Eu me comporto bem porque eu já fui alcançado. A consequência daquilo que eu recebi em Jesus Cristo me faz fazer o que é bom, o que é agradável, o que glorifica o seu nome. Não é meramente eu fazendo para alcançar Deus.
mas é o que Deus fez, me alcançando e me tornando apto, aleluias, a fazer o que é bom. Não existe mérito nenhum nisto próprio. O ateísmo, enfim, ele rejeita o pecado. Bom, agora o que é pecado? O que é pecado, igreja? Deixa eu citar para você. Na teologia sistemática pentecostal é destacado o seguinte: pecado é hamartia, nós já falamos sobre isso, errar o alvo. Segundo, perversidade, depravação, injustiça, iniquidade, infidelidade, impiedade, sensualidade, desejo incontinente, transgressão, ofensa, engano. Tudo isto é pecado. John Wesley, ele disse o seguinte, que o pecado é uma transgressão a uma lei conhecida. O homem conhecia a lei de Deus: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele transgrediu a lei conhecida de Deus. A mulher conhecia? Sim ou não, igreja? Conhecia. Nós vamos ler isso agora. Vamos entrar aqui no texto mais propriamente de Gênesis capítulo 3, vou tentar sintetizar bem a mensagem. A queda, irmãos, ou o Éden, é a base de toda a palavra de Deus. Se nós negarmos o Éden, se nós negarmos o acontecimento no Éden, estaremos negando a palavra de Deus. Alguns tratam o Éden como simplesmente uma mitologia, uma história, algo ilusório, algo mitológico, aquilo que não é real. Mas a Bíblia claramente, o próprio Cristo citou a respeito disso, o apóstolo Paulo também citou a respeito disso, do episódio do Jardim do Éden. Ele é real, aconteceu mesmo. Vamos ler a citação do próprio Jesus a respeito do jardim, ou a respeito do princípio de como eram as coisas. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 5. Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 5. Está escrito assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Não tendes lido que aquele que fez no princípio, ainda antes do Éden, ele já está citando ali o matrimônio, o casamento entre Adão e Eva, feito pelo próprio Deus. Para confirmar isso, 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo citando, 2 aos Coríntios capítulo 11 e versículo de número 3. Está escrito: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só: temo que assim como a serpente enganou Eva, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, com astúcia, assim também sejam de alguma sorte vocês, ou os vossos sentidos, corrompidos. Então ele está o que? Evidenciando que houve o Éden, que o Éden foi literal, aconteceu. Então nós não podemos negar o fato de que tudo quanto aconteceu no Éden, aconteceu de modo literal. Amém? Versículo 1, acompanhe comigo aí, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aqui, irmãos, nós temos o quadro de uma serpente. O quadro de uma serpente, tido aqui como o mais inteligente dos animais irracionais.
É claro que temos por trás dessa serpente o conhecido dragão em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. A conhecer ou a saber, a Satanás. Por trás deste quadro, deste animal da serpente, está a figura de Satanás. A antiga serpente, o dragão. Esta antiga serpente, ela contradiz a ordem divina. E qual que era a ordem divina? Ele procura anular aquilo que Deus houvera ordenado ao homem. Qual era a ordem divina? Já lemos aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Esta foi a ordem divina. Mas o inimigo tentou anulá-la. E ele se utilizou desta figura, ou seja, ele está colocando em dúvida a bondade de Deus. Em outras palavras, se Deus é tão bom, porque Ele está te privando de comer deste alimento? É a mesma tática, o mesmo quadro hoje da ação de Satanás, o nosso inimigo. Parece, todas as vezes o inimigo quer pregar para nós que parece que Deus quer nos privar de algo. Parece que Deus está sempre nos privando de algo. Ei, Deus não está te privando de algo. Na verdade, Deus está te guardando para que você usufrua das excelências de Deus, ou da simplicidade do Evangelho. Deus não está te privando de absolutamente nada, a não ser que você peque. Por isso Ele está te guardando, para que você não peque. Desta forma, o inimigo age, dizendo: olha, Deus é tão bom, por que você não pode fazer isto? Por que você não pode agir assim? Na verdade, este agir de Deus é a guarda de Deus sobre a tua vida. Deus está te guardando, não é te privando, mas te guardando daquilo que é mal. Deus está te conduzindo para a sua excelência. Sempre é assim. Mas o quadro do inimigo é que Deus é bom, Deus está te privando de algo. Entenda o seguinte: como isto é real hoje nas nossas vidas. Tenho por certo que todos nós sofremos esta ação do inimigo, este mesmo quadro, esta mesma tentativa diária de simplesmente dizer: se Deus é bom, por que está te privando de algo? Deus é tão bom, Deus é tão bom que eu não quero mais pecar. Eu quero viver e permanecer em Deus. Deus é muito excelente para que eu possa me rebaixar ao pecado. Deus é muito elevado, Deus é elevado, então eu não posso me rebaixar. Se eu recebi a salvação mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso me rebaixar a viver uma vida de pecado. Isto é rebaixar-se, mas para muitos o pecado parece ser o auge, mas na verdade o pecado, o pastor citou aqui pela manhã, e é verdade, as pessoas pecam para sentir um pouco de alívio. Ei, nós, aleluia, já estamos satisfeitos em Jesus Cristo. Então eu não quero pecar para sentir alívio, porque eu já estou completo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de subterfúgios, eu não preciso de algo a mais, entre aspas, para ser feliz, porque eu já tenho a felicidade em pessoa, morando em mim, vivendo em mim, sendo Ele o meu Senhor. Eu não preciso completar, sabe aquele cobertor curto? Se eu esticar para cobrir a cabeça, os pés vai ficar. Ei,
Não adianta eu me cobrir inutilmente das coisas desta vida. São trapos de imundícia. Eu tenho que me cobrir na verdade. Aleluia. Eu sou coberto, aleluias, pelo Senhor Jesus Cristo, e nele eu estou guardado. Ao mesmo tempo que estou coberto, Ele vive dentro de mim. Que mistério! Que algo extraordinário, aleluia, é ser revestido de Deus, vestido, tornado a ser vestido, isso significa ser revestido do próprio Cristo. Isso é extraordinário. Não comeste de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Disse a serpente à mulher. E a mulher respondeu. Inicia-se o perigo. Irmão, não queira conversar com o inimigo. Não. A tentação você resiste. Ao inimigo você expulsa em nome do Senhor Jesus. Resistiu o mal. Existe a tentação. E foge da aparência do mal. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela estava o quê? Ciente da ordem divina. Ela cita aqui. Ela cita a ordem divina. Qual que é a ordem divina? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela está repetindo: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para que vocês não morram. Olha, não comam. É claro que houve aqui um acréscimo. O acréscimo da mulher é: nem nele tocareis. Na citação de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, não está esta citação. A mulher aqui acrescentou. É um perigo muito grande, irmãos, quando nós acrescentamos algo à palavra de Deus. Não acrescente algo, porque quando nós acrescentamos algo, nós aumentamos o peso da tentação. Por que os fariseus não conseguiam cumprir? Porque eles acrescentavam peso demais àquilo que deveria se praticar. Então era um peso muito elevado para se fazer, para se obedecer. Isto aumenta o peso da tentação. Logo, o homem não vai conseguir atingir, ou se pensa que consegue atingir, ele se torna orgulhoso demais e deixa Deus de lado. É assim que é o homem, um homem sem Deus, é assim. Então não podemos acrescentar algo à palavra. Ela disse: nem nele tocareis, para que não morrais. Aí vem a chave do inimigo. Agora ele confronta. Até então ele está usando de lógica. Em algum momento os irmãos veem aqui Satanás agindo com agressividade? Não, está conversando normalmente com Eva. Ele está usando a lógica, conversando. Quero lembrar os irmãos que Adão e Eva, eles eram inocentes. Então não havia neles esta inclinação para o mal, que nós herdamos depois que o pecado entrou. Mas até então não havia essa inclinação interna dentro de Eva para o pecado. Então tudo o que ocorreu foi externamente. Tudo o que ocorreu foi externamente. Como é sutil o nosso inimigo, como é sagaz. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui ele confronta especificamente a palavra de Deus. Vocês não vão morrer. Em outras palavras, sabe o que o inimigo quer dizer aqui? Deus é bom demais. Foi Ele que deu a vida para vocês. Você acha que Ele vai matar vocês agora? Que isso? Deixa isso de lado. Você não vai morrer. Certamente não morrereis. Mas espera aí, qual que é a ordem divina? É melhor ficar com a palavra de Deus. É melhor obedecer às Sagradas Escrituras. O melhor é ouvir ao nosso Senhor Jesus Cristo. O melhor é vivermos em obediência à santa e poderosa palavra de Deus.
Se Deus falou, por isso que eu citei aqui João capítulo 1, versículo 12, no início da mensagem. Se Deus falou que agora você é filho e que você é amado, ei, a palavra de Deus confirma isto. E se Deus falou na palavra, está confirmado: eu sou filho, eu sou amado. É claro que o fato de eu ser filho, de eu ser amado, não me dá a carta branca para mim pecar. Não é isto. Eu me tornei filho para viver, aleluias, aquilo que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, angariou, aleluias, tomou e fez despir a todo o poder do maligno e fez com que toda a dívida que nos era contrária simplesmente fosse cravada na cruz, e ainda expôs publicamente todo o exército do inimigo. Sabe o que é expor publicamente? É simplesmente quando um exército ganhava de um outro exército, ele tirava as armas, deixavam até mesmo os homens nus e os rebaixavam, humilhando. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo fez aquilo que nos era contrário, porque o pecado também é uma dívida que for adquirida pelo homem, e a dívida era ele morrer, mas a dívida, o juízo foi aplicado em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo recebeu o juízo que era para mim e você receber, e ele pegou este escrito de dívida e cravou na cruz, e ainda expôs todo o exército inimigo, dizendo: estes agora, aleluia, são filhos meus. Você é filho, aleluias. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, é uma passagem que eu gosto muito de falar, de citar, quando eu falo aqui a respeito daquilo que Deus disse e de que você deve confiar. Quando nós não confiamos, uma das definições de pecado é falta de fé. Você sabia disso? Então, quando nós não confiamos, pode ser que nós estamos pecando. Na verdade, estamos pecando. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Isso é extraordinário. Olha o que está escrito aí, acompanhe comigo. Jesus acabou de ser batizado. Desceu o Espírito Santo como forma de pomba corpórea sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem que está falando? Deus. A respeito de quem? De Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Capítulo 4, versículo 3. E a mesma tática, a mesma ação do inimigo. Mateus capítulo 3, tá, irmãos? Desculpa, o pastor falou aqui. Me lembrou aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17. Agora, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 3, 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está falando? O próprio Deus. Falando a respeito de Jesus. Este é meu filho. Capítulo 4, versículo 3 de Mateus. E chegando-se a ele o tentador, mesma tática, disse: se tu és o Filho de Deus. Mas peraí, Deus não acabou de falar, olha só a tática do inimigo, Deus acabou de falar que Jesus é seu filho. Agora Satanás vem até Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Está querendo colocar em dúvida a filiação, sendo ele Deus na pessoa do Filho, quer colocar em dúvida esta filiação do próprio Jesus. O que Satanás fez com Eva? Certamente não morrereis. O que o inimigo estava fazendo aqui?
você é filho. Em outras palavras, no Éden ele está falando, se você é filho, você não vai morrer. Se você é filho, então você tem o poder de transformar pedras em pães. Eu não preciso, em outras palavras, como se Jesus dissesse, eu não preciso transformar pedras em pães para saber que eu sou filho. Você está entendendo? Aleluias. Eu não preciso comer do fruto, eu não preciso pecar para saber que eu sou filho. Deus já me falou isso aqui, ó, na sua palavra. E se Ele falou na sua palavra que eu sou filho, aleluias, está confirmado, eu sou filho, e não há dúvida a respeito disto. Em nenhum momento Jesus colocou em dúvida a sua filiação. A resposta dele, aleluias. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que vem da boca de Deus é alimento para nossa vida, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Volte lá para Gênesis capítulo 3, eu já vou terminar. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Outra tática de Satanás, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser igual a Deus, sereis como Deus. Temos por certo que o pecado teve início em Satanás. Ora, ele já houvera pecado a respeito disto, porque ele mesmo diz, serei semelhante ao Altíssimo. Agora, naquilo em que ele caiu, está usando agora contra a mulher, vocês vai ser semelhante ao Altíssimo, sereis como Deus, vai ser igual a ele. Ei, de certo modo, o homem já era semelhante a Deus. Que isso, irmão? Deus já houvera soprado no homem o fôlego de vida, fazendo do homem a sua imagem e a sua semelhança. Então, em parte, o homem já era semelhante a Deus. O que o inimigo quer colocar aqui? Em outras palavras, se eu já sou semelhante a Deus, se eu já fui restaurado em Cristo Jesus, por que eu vou pecar? Por quê? É mais excelente, é mais elevado aquilo que eu recebi de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós quisermos combater o pecado, não é falar, não faça isso, mas eu apresentar aquilo que é mais elevado. Apresente aquilo que é superior, porque aquilo que é superior tomará o lugar da tua vida e será a primazia dentro do teu coração. Porque se eu falar para você não pecar, daqui a pouco você vai pecar. Mas se eu falar para você que a sua vida deve ser vivida e permanecer no mais elevado grau, que é estar ou permanecer em Cristo Jesus e usufruir de tudo quanto Ele, aleluias, já o fez na cruz do Calvário, certamente você vai vencer o pecado. Não se vence o pecado dizendo, não faça. Se vence o pecado mostrando que Cristo é superior e mais elevado. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus, aleluias. Mas a serpente sugere que isso pode ser conseguido. Vocês podem conseguir. Vocês podem ser como Deus. Vocês podem angariar isto. Olha, vocês serão como Ele. É a mesma tática, igreja. Você pode ser o seu Deus, você pode ser o seu Senhor. Você é capaz, você consegue. É a mesma, é a mesma. Eu não estou falando aqui de uma determinação humana, não, não há mal nenhum a respeito disso. Mas daquilo que o inimigo tenta agir na surdina,
tentando exaltar o próprio ego humano ou o ser humano e endeusando o homem. E o homem pensa que é Deus, que é ciente de que Ele é o Senhor de todas as coisas, e não sabes que você é pó e ao pó tornarás. Na teologia para pentecostais do pastor Walter Brunelli, ele citou tem várias características ou consequências do pecado, ele citou 3. No campo jurídico, por exemplo, o pecado foi imputado a toda a raça humana. No campo ético-moral, todos pecaram e são escravos do pecado. E no campo natural, todos os homens irão morrer, é consequência do pecado. A morte entrou de início, Adão e Eva não morreram. Sim, morreram espiritualmente de início. A Bíblia diz que eles foram lançados. O ato de lançar, às vezes nós não pensamos a respeito disso, mas o ato de lançar é muito forte. É como se estivesse jogando para fora. E foram lançados do Éden. É claro que este ato de lançar não foi o ato de tornar ou deixar desamparado. Ao mesmo tempo que Deus lançou o homem do jardim do Éden, Deus já proveu a redenção através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Deus não abandonou o homem. Antes Deus enviou a Jesus Cristo. E eu termino aqui. Há muito o que falar, mas vou terminar aqui. 4 pontos que nós fomos afetados. Nosso relacionamento para com Deus. Versículo 17 e 18. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Então no campo relacional entre o homem e a natureza, foi deturpado. Ou seja, a partir de agora, espinhos e cardos a terra irá produzir. Segundo, na relação entre o homem e o seu próximo. Versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira me deu a árvore e comi. Transferência de culpa. Hoje a raça humana é assim, transfere a culpa de um para com o outro. Então afetou todo o relacionamento em relação à terra, em relação à natureza, em relação ao próximo, em relação a Deus. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, todo o relacionamento, tudo aquilo que o homem usufruía no jardim do Éden, na viração do dia, o próprio Deus aparecia e falava com o homem, e isto não ocorrerá da forma que ocorria, a não ser que Jesus Cristo resgate. Então Jesus Cristo agora, Ele mora dentro de você e fala com você. Olha só, se Deus vinha, como aquilo que Cristo faz é mais excelente. Se antes Deus vinha na viração do dia e falava com o homem, agora Deus mora dentro de você e fala com você. Parece ser muito distante, igreja? Não, esta é a verdade bíblica. Jesus mora e vive em você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é muito excelente. Aleluia, isso é mais elevado. Glória a Deus. E no relacionamento consigo mesmo, intrapessoal, né? E ele disse, versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. O homem, desde então, desde que pecou, ele teme, vive com medo, e ele sempre quer se esconder de Deus. O homem vive com medo e se escondendo de Deus, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, a confrontação é inevitável. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou nós iremos comparecer ante ao trono branco para a condenação. Então é inevitável a confrontação. É melhor que a confrontação seja agora, de arrependimento, aleluias, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 26. A igreja pode se colocar em pé?
vou ler Romanos capítulo 3. Versículos 21 ao 26. Está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Deus, através de Jesus Cristo, nos tornou propícios a Ele mesmo, através de Jesus Cristo, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. O pecado merece justiça, e esta justiça foi aplicada em Jesus Cristo, aleluias, e agora é imputada a você que crê nele. Se você crê, você é justificado por causa da justiça de Cristo, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. Deus é justo, aplicou a sua justiça em Jesus Cristo, e justificador aos que creem, aleluias, na morte de Cristo. Ele também faz com que este seja justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. Se você crê, aleluias, você é justo, uma imposição do Senhor sobre a tua vida. É claro que essa justificação te conduz à santificação, até por fim a glorificação. Há uma esperança de glória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Há uma esperança de redenção para toda a humanidade. Se crê, aleluias, simplesmente crê, a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor neste momento. Pai bendito, Mestre, eu te glorifico e te adoro, Mestre. Quero exaltar e bendizer ao teu santo nome. É bem verdade, ó Deus, que o inimigo pinta o quadro todos os dias, nos tentando. Mas em verdade aquilo que nós recebemos, conforme a tua santa palavra, é superior. Eu não posso me rebaixar ao inimigo, não posso me rebaixar àquilo que o inimigo intenta, mas, Senhor Deus, que possamos permanecer firmes na tua santa e bendita palavra, a respeito daquilo que o Senhor falou de nós, que nisto permaneçamos. Revigora, Senhor Deus, a tua igreja em todas as tentações, ó Pai. Eles possam permanecer firmes no Senhor e terem uma nova vida revitalizada, Pai Santo, em tua santa e maravilhosa presença. Abençoa esta casa de oração, abençoa esta obra missionária, Senhor meu Deus, homens de Deus que foram levar essas boas novas de salvação, boas novas estas, ó Pai eterno, que tira o homem do pecado e o transporta até o reino do seu Filho em amor. Este mesmo evangelho que torna o mais vil pecador justo, eles estão a transmitir. Usa estes teus filhos com o teu poder e com a tua graça, que haja salvação e o mover dos céus sobre Moreira César, sobre o nosso país, Senhor meu Deus, que estes conheçam o poder do evangelho, o poder transformador da tua santa e poderosa palavra, que haja salvação e mudança de vida. Deus, reveste a tua igreja e anima os corações, ó Pai, para que em verdade nada arranque e tire aquilo que o Senhor já nos falou. Permaneçamos. Esta é a palavra para o louvor e glória do teu santo nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Hoje, às 18 horas,
culto, irmão. Venha participar, louvar a Deus, em nome do Senhor Jesus. A mensagem continua.